né? Então, por esse motivo, eu não colocaria uma roda dessa e um pneu desse aqui jamais num carro meu. Eu vou falar para você porque eu jamais colocaria uma roda dessa numa Hilux que fosse minha, tá? Aqui nós temos uma roda 20, tá? Então, se você observar, ó, nós temos o pneu 265 50-20, tá? Sem dúvida fica muito bonito, tá? Só que nesse vídeo aqui eu vou te dar três motivos pelo qual eu jamais colocaria essa roda aí num carro meu, né? No L200 minha. Antes de entrar na minha argumentação, eu quero dizer que esse vídeo aqui eu quero dizer para você o seguinte, que questão de gosto não se discute, tá? E esse vídeo aqui é apenas para explicar para você, para ficar claro para você que qualquer alteração que você fizer no seu veículo, com medidas originais de roda, de pneu, ou qualquer outra coisa, altura do carro, qualquer uma alteração que você faça diferente do padrão do seu veículo, você pode ter digamos assim, um efeito colateral, beleza? Então eu não quero desencorajar você que quer colocar esse tipo de roda, você gosta, acha bonito, fique à vontade, tá? Eu só sou um cara técnico e eu vou te falar aqui o que acontece, quais são os efeitos colaterais disso aqui, beleza? Então aqui é o seguinte, acabei de tirar as rodas dianteiras fora, eu vou aproximar a câmera aqui para você entender aqui o primeiro ponto em questão. Então aqui é o seguinte, você vai observar que eu fiz aqui uma marcação, tá? Com risquei com um piloto. Esse aqui seria a extremidade da roda original para esse carro aqui, a roda 16. O que acontece? Quando você aumenta a roda, você acaba diminuindo a altura do perfil do pneu, certo? Então, o primeiro contato do veículo com o solo é o pneu. E a primeira ação de amortecimento dos impactos, da ondulação, do solo, acontece na roda, aqui no pneu, tá? Então, o pneu ele é o primeiro componente aqui do veículo que é responsável pela parte do amortecimento e deixar o carro mais flexível, mais mole, mais confortável. Então, quanto mais baixo o pneu, mais rígido, mais duro, né? O carro, você sente uma sensação de um carro com menor, como é que eu posso dizer? Um carro menos confortável, digamos assim. Então, esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui é que você observa que esses pneus, geralmente, né, esse tipo de roda, ele é uma roda sempre muito larga, certo? Então, nós temos uma roda muito larga, um perfil de pneu muito baixo, então esse pneu por si só, ele já vai ter uma tendência muito forte de se desgastar aqui pelas duas laterais, certo? Então, o que ocorre? Para você tentar compensar isso aqui, você precisa andar com o pneu com a calibragem muito alta, deixando o carro mais duro e mais desconfortável ainda. E nesse carro aqui, nesse pneu, você vai observar a situação. Ele sempre tem a tendência, já vem o pneu novo já com a lateral muito baixa, tanto de um lado como do outro. A borracha é muito ralinha, muito rasa. Então, rapidamente, esses pneus, eles vão ter uma tendência de desgastar mais um lado e mais o outro, e no meio ficar aí novinho, beleza? E aqui é o seguinte, o terceiro ponto aqui, eu coloco para vocês, é com relação à questão do controlar um desgaste equilibrado entre os pneus, porque fica bem complicado, porque esse pneu aqui, ó, ele é um pneu que tem sentido de rotação. Então, quando o carro naturalmente tiver um leve desgaste natural, mais por dentro do que por fora, por questão de peso, de tração, inclinação de asfalto, pela ação da suspensão que trabalha, então naturalmente o carro ele sempre tem uma tendência de desgastar mais o pneu pelo um lado do que pelo outro, geralmente por dentro. Então quando você virar esse pneu, vai ficar um pneu apontando para trás, outro apontando para frente e assim vice-versa. Então você pode questionar que nenhum pneu pode ser virado, porque compromete a aderência do pneu no solo. O que acontece é que o desgaste irregular, apenas de um lado, também compromete a aderência do pneu no solo, certo? Um pneu mais gasto do que o outro, ele naturalmente vai ter uma aderência menor.
Então, quando você vira o pneu na roda, você tem a tendência de equilibrar essa diferença, certo? Para que o pneu acabe tanto igual esse lado como esse, um lado como o outro, como os 4 pneus acabem por igual entre si. Então, aqui tem uma faca de 2 gumes, né, de 2 lados. Então, se você tem um pneu com sentido de rotação, entre aspas, se ele desgastar, já deu desgaste diferente, já comprometeu a aderência, né, não está igual ao do outro. Então, se você virar, você tem 2 problemas. Além do desgaste diferenciado, são pneus com desenho e rastro diferente. O que vai ter um pneu que tem um escoamento de água maior, um sistema de ventilação por baixo dos biscoitos maior e o outro menor, e consequentemente um pneu sempre pode estar acabando mais rápido do que o outro, sem falar na ação do freio. Na frenagem, você pode ter um lado que tem uma frenagem melhor do que o outro, por conta do sentido de rotação, por causa do modelo do design do pneu, e até por causa do desgaste irregular, né? Então, por esse motivo, eu não colocaria uma roda dessa e um pneu desse aqui jamais num carro meu, né? Eu jamais colocaria num carro meu um pneu com sentido de rotação, porque prejudica na hora que eu vou fazer um rodízio, que inclusive o rodízio ele é recomendado no próprio manual do carro, beleza? É claro que aquele rodízio que está no manual do carro, ele é apenas um exemplo, onde diz que você tem que fazer uma inversão, trocar os pneus de lado, inverter de acordo com a situação de cada veículo. Não necessariamente você tem que pegar todos os carros e fazer aquela troca naquele sentido que é colocado como exemplo no manual, beleza? Aqui você observa o seguinte, tá? Você observa que esse pneu é um pneu bastante novo, ainda muita borracha, mas a gente já vê aqui, ó, que ele tem muito pouco borracha na lateral, ó, muito pouco. Já por si só, o pneu já vem novo assim, tá? Só que aqui tem um detalhe, ó, aqui por fora já tem 1 milímetro a mais do que por dentro. Então esses pneus aqui, naturalmente, como eu já falei aqui, eles vão ter uma tendência absurda de desgastar sempre as laterais e o meio ficar novinho aí sempre. E aqui tem um detalhe muito importante que, como você tem um pneu com a circunferência muito maior, né, no caso do aro, muito mais largo e o pneu do perfil muito mais baixo, então menor flexibilidade, isso vai provocar uma deformação na roda, no aro, com mais facilidade, o que vai te trazer bastante problema com relação à vibração no volante, tá? Então você vai sempre ter que de vez em quando estar mandando fazer aí o balanceamento de rodas, porque tu vai sentir frequentemente o teu volante estar sempre tremendo. E aqui eu vou colocar para você uma informação adicional muito importante, que esse carro ele é um carro que ele é automático, tá? Sistema de câmbio automático. Você tem que evitar fazer balanceamento de roda local, porque o balanceamento de roda local ele faz com que gire também o sistema de tração, sistema de câmbio, sistema de caixa de marcha. E alguns carros automáticos, eu não sei se é todos ou a maioria ou só alguns, eles lubrificam, né? O sistema de lubrificação do câmbio é feito a partir do veículo estar funcionando. Então, se você balancear uma roda local com o carro desligado, por exemplo, sem estar tracionado, aí a gente tem problema no câmbio automático, falta de lubrificação. Você imagina o câmbio automático girando ali sem lubrificação nenhuma. Beleza? Então, essa área aqui é uma outra área, não é muito bem a minha área, mas a gente já conversou com algumas pessoas aí que entendem bem desse sistema e os caras alertam para esse cuidado. Então, carros com câmbio automático, evita fazer balanceamento local.